Barbosa, desculpa ter demorado a responder. Eu dei uma olhada no seu vídeo, dei uma olhada no material que você mandou, tá? E é isso, vamos nessa. Esse é o espírito. Vamos dar uma abordada aí legal sobre alguns aspectos históricos. E aí, vamos quebrar tudo, tá? Tô entrando lá na sala agora. Não sei se você já entrou, tá? De qualquer maneira, eu tô chegando. Valeu. Jesus, me ouve? Não estou te escutando. Escuto. Agora arrumei aqui o meu. Perfeito. Ei, gente, como é que tá a Barbosinha? Tudo bem? Tudo bem com todo mundo que tá aqui na sala? Vamos aí, tudo bem. Coisa boa. Demorei um pouquinho para entrar porque eu tava apanhando para descobrir onde estava o link. Não tava encontrando. Vamos lá, então? Acho que já podemos começar, né? Você já começou a introduzir alguma coisa, Barbosinha, ou ainda não? Não fiz nada ainda. Vamos lá, peraí, é 5h30 até às... 6h50. Ótimo. Ô, Jesus, a minha proposta, e já introduzo falando com os alunos sobre isso, é que na temática que nós escolhemos, aqui nomeada a questão agrária no Brasil, tal como na semana passada, acho que a minha contribuição ela pode ser resumida a determinados tópicos assim bem objetivos do passado colonial e imperial, mas destacando, reitero, de forma sintética o que cai em prova, e aí basicamente é lei de terras, o que eu vou falar, Perfeito. o que tipo de item que cai, e posteriormente localizar na conjuntura histórica o que você vai aprofundar. Ou seja, o elemento da questão agrária no que a gente chama de período desenvolvimentista, de Getúlio a JK, né? E ao final do período do regime militar, na redemocratização, que eles seriam os dois momentos históricos que eu gostaria de colocar determinadas reflexões curtas, objetivas. Eu acho que, tal como na semana passada, não vai passar de 15 minutos. E depois fica com você as informações de natureza mais técnica. Não tem dúvida que esse assunto ele é abordado predominantemente na área de geografia, tem termos, portanto, técnicos, que é você quem vai me ensinar, assim como fará para os meninos aqui, terra devoluta, função social da propriedade. A minha intenção é fazer o colchão. Tá bom, vamos juntos. Colocar aqui em conjuntura histórica. A hora que você quiser, a gente começa. Então, por mim, tamo junto. Você quer dar o start? Pode ser. Então, vai lá. Porque eu acho que o início é a abordagem mais histórica mesmo, então é contigo. Vamos lá. Então vamos. Essa turma é pequenininha mesmo. É porque eu acabei de sair da turma avançada. Ela é maior, não é? Essa turma ela é menor e tem umas pessoas que assistem gravado, né? Mas ela historicamente é menor mesmo. O que a gente está fazendo gravado. Beleza. Já que a gente não tem aqui, depois dessa live você vai me ensinar a colocar o material, tanto o que eu fiz para avançada como para esse daqui, na nossa sala. Tá, semana passada eu que coloquei para você. Eu sei fazer isso, mas eu sei me ensinando, eu Mas falei, é simples, eu te falo sim, é tranquilo. Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente pensa no tema questão agrária no Brasil, a gente está se referindo àquilo que o professor Sérgio Buarque, o maior historiador do pai do Chico, né? O Chico Buarque todo mundo conhece. Um pouco antes de morrer, o pai do Chico, o Sérgio Buarque, que era muito conhecido, o Chico era o filho do Sérgio, apenas, ou o sobrinho do Aurélio, o dicionário Aurélio, né?
Um pouco antes de morrer, o pai do Chico, o Sérgio, falou que, conhecendo um cadinho do Brasil que ele conhece, e conhecia muito, e prevendo que as raízes do Brasil, sua obra clássica, apresentava determinados temas que ainda demoraria muito tempo para serem superados, mas, enfim, ele, de certa forma, vaticinou, sei lá, melancolicamente. Ele falou assim, meu filho, você hoje é conhecido como filho do Sérgio. Se eu tiver muita sorte, daqui a um tempo eu vou ser conhecido como pai de Chico. Né? O Sérgio Buarque de Holanda, nosso maior historiador, pouco conhecido, num livro Raízes do Brasil, acho que já dá, por assim dizer, a denominação conceitual que é a primeira para a gente falar historicamente da questão agrária. A questão agrária no Brasil tem seu nascimento e a sua vocação histórica vinculada ao latifúndio, vinculada à grande propriedade. Se a gente quiser ir mais fundo, mas não é o caso desse encontro, as atividades econômicas, produtivas, também têm a sua vocação mais ou menos voltada para o mercado externo. Elementos como, portanto, pequena propriedade, agricultura familiar, produção interna, embora eu estou sendo absolutamente panorâmico, falando a grosso modo, falando em termos conceituais. Do ponto de vista da história, a marca que define a questão agrária no Brasil não é vinculada a esses elementos que eu falei, né? Produção em pequena propriedade, de mercado interno e por aí em diante. É o contrário. Aliás, dentre as raízes do Brasil, que o Sérgio Buarque define como as heranças do passado mais estruturais e que viabilizam o que seria um desenvolvimento nacional mais igualitário, justo, enfim. Entre as raízes do Brasil, ele coloca o latifúndio. Latifúndio, a escravidão, a desigualdade social, né, a vocação agroexportadora. São esses elementos assim que no trabalho dele ele identifica como características que se enraizaram e não foram superadas mesmo após a proclamação da independência, as legislações no século XIX voltadas para a questão, a proclamação da República e mesmo durante os períodos ditos desenvolvimentistas e que carregavam a peste de revolução, Revolução de 30 do Vargas, ou o modernismo do JK. São elementos que permaneceram. Né? E seus integrantes, isso é importante na história, os seus personagens, proprietário da Grande Terra, invariavelmente esteve com maior ou menor presença no quadro do mais alto escalão da estrutura política. Raimundo Faoro chamava de donos do poder. 4 considerações muito en passant, até mesmo porque a gente já conversou. A montagem do sistema colonial brasileiro data de 1532, a expedição do Martim Afonso de Souza, e com uma opção da coroa portuguesa de transferir para a iniciativa privada a responsabilidade pela exploração colonial. A gente está falando aqui da criação das capitanias hereditárias, e para mim, o importante, e para vocês, estudantes, o importante, a natureza de concessão da capitania. E, dentro da capitania, a natureza de critério de concessão do capitão donatário para outros proprietários, que a gente vai chamar de terras sesmeiras, sesmarias, o critério esteve vinculado a elementos que são assim, olhando na perspectiva do presente para o passado, vícios, né, extremamente negativos. Eu estou falando que as terras eram doadas. E o critério de doação, meus caros alunos e alunas, Cláudio Jesus, eram critérios patrimonialistas, clientelistas, eram critérios que passavam ao largo, vamos dizer, de elementos objetivos técnicos, né, voltados para, por exemplo, investimento pesado e por aí em diante. Esse traço que marcou a concessão de posse das sesmarias, da capitania e das sesmarias, eu queria que ficasse mais fortemente guardado como sendo um traço que levou em consideração o que a gente chama de relações
clientelistas, né? Objetivamente, em prova, as terras eram doadas. O documento que as instituía a carta de doação vinha acompanhada de um conjunto legislativo chamado forais. E dentre os elementos que caem em prova de forma objetiva que você não pode esquecer, o primeiro deles é que a terra doada passa a ser de posse daquele que a recebeu. A propriedade não existe, então a terra não pode ser vendida. Esse é um primeiro ponto. O que for encontrado de riqueza mineral pertence à coroa. E, cobrado em prova, um critério determinante para além dessas relações de afetividade, de intimidade, de cordialidade, de clientelismo, para definir para quem a terra seria doada, era o compromisso com o cristianismo católico. Né? Então, esses três elementos assim são os que objetivamente caem em prova quando a gente pensa em capitanias e sesmarias. A sua natureza latifundiária, né? A ideia de que eles têm posse e não propriedade, de que, portanto, elas não podem ser vendidas, e, por fim, a associação do empreendimento da propriedade, do que vai ser feito na terra, com a ação missionária. Tinha que isso estar integrado, isso que cai em prova. Esse desenho, essa natureza da questão agrária permaneceu durante todo o período colonial. As capitanias hereditárias foram se desmanchando, foram alterando a sua estrutura territorial. No século XVIII, nos 1700, elas deixam efetivamente de existir, elas vão se transformando em províncias, mas o que nos interessa, a questão essencial latifundiária, permanece intacta. Agora vem o segundo ponto, já no período imperial. Esse é disparado, na abordagem de história, o que há de mais importante. Onde nós estamos? No início do segundo reinado, consolidado o Estado brasileiro. Dom Pedro II, jovem, menino, garoto, né? Com poder moderador, imperador, submetido a um parlamento. Ah, não, professor, ele tem um poder moderador. Ele tem um poder moderador para escolher o primeiro-ministro. Mas é este, o primeiro-ministro, quem nomeia ministérios, quem governa, propriamente dito. Até mesmo porque ninguém aqui é ingênuo de imaginar que um menino de 14, 15, 16 anos vai governar. Então, o contexto que eu estou falando é que o Estado brasileiro se constituiu, se consolidou como aristocrático. O poder está nas mãos dos grandes proprietários de terra. E é neste contexto, de 1850, que bem objetivo, coisas que caem em prova, em que se observam basicamente dois movimentos que exigiriam dessa aristocracia uma posição clara de criação de legislação para garantir a preservação da sua propriedade. Que movimentos são esses? O primeiro deles, o gradual processo de abolição. Desde 1820 isso já é perceptível. A partir de 1850, 60, 70, isso ganha maior volume. Embora só em 1888, com a Lei Áurea, que a escravidão, em definitivo, acaba. Mas o processo abolicionista, que é lento, que é gradual, já está em cena. Eu queria que você fizesse a seguinte pergunta. O escravo é essencialmente alguém que trabalhava no campo. Ele dominava esse escravo no campo. Então, tornando-se livre, a questão relativa à maneira como se justifica a propriedade da terra precisa ser ordenada, exatamente para tentar preservar, na medida do possível, as possibilidades de invasão da terra por parte dos negros, etc. E tal. Acrescente-se a esse desenho do processo abolicionista a cada vez mais vigorosa chegada de imigrantes europeus. São famílias pobres, sobretudo, no nosso caso, italianas, em menor quantidade alemãs, mas são famílias de camponeses. São famílias que saem da Europa porque, nos seus respectivos estados, a Revolução Liberal, burguesa, industrial avançava rapidamente, e essas populações camponesas, que eram até então servas, migram para a cidade, vivem em condições daquelas que a gente bem conhece, horríveis, nas indústrias, com operários, e, portanto, vislumbram nas terras aqui
do Brasil, dos Estados Unidos, a possibilidade de fazer uma nova vida. Muito bem. Então, junta esses dois aspectos. Tem cada vez mais negros sendo libertos, cada vez mais imigrantes camponeses vindo ao Brasil. Em 1850, diante desse quadro, a aristocracia brasileira cria aquilo que vai, na prática, substituir a jurisdição que existia sobre terras, ou seja, na prática vai substituir os forais, na prática vai substituir as cartas de doação. É claro que isso aqui é uma força de expressão, mas a gente pode dizer sem erro que até esse momento ninguém comprou a terra. É uma força de expressão. Tá? Do ponto de vista jurídico, isso está corretíssimo. Então aí vamos. O que cai em prova? A lei de terra define uma nova forma, um novo critério que vai ser a marca da ocupação e de selo de propriedade da terra, que é a venda, a compra e venda. Ela vai mercantilizar o que diria então esse excesso. Bom, sendo o Brasil ainda um país essencialmente aristocrático, longe mesmo de um país urbano, com economia urbana, etc. e tal, a maior riqueza que existia era a terra. De modo que o preço da terra, estabelecido a partir de 1850, a lei de terras, é um preço elevadíssimo. O que na prática significa é que só vai comprar terra aquele que já tem. Em prova de história, o item, que a UNB inclusive é mestre em cobrar, é a lei de terras, em função de tornar o acesso a ela pela via de compra e venda, inviabilizou. Assim, tornou quase que impossível um negro alforriado, pobre, ou uma família de imigrantes camponesa pobre, comprar uma terra. Dito de outra forma, a lei de terras foi responsável pela manutenção do latifúndio aqui no Brasil. Essa lei de terras permanece, na sua essência jurídica, intacta até o regime militar. Se eu visualizar a Primeira República, o período do chamado Estado da Era Vargas, do governo JK, embora a gente sabe, e você vai citar com mais precisão, órgãos de tratamento da questão agrária tenham nascido, a essência do que a gente pode dizer de alteração da forma de acesso à terra não mudou. Não mudou. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. O último tópico de lei de terras, eu falei que era o mais importante, lei de terras, que cai em prova, é a comparação da lei de terras com a lei de terras americana, a Homestead Act. Elas estão no mesmo contexto. A lei de terras do Brasil é de 1850, a Homestead Act, a lei de terras americana, é da Guerra Civil, de 62 e 63, 12 anos depois. A problemática é literalmente a mesma. Processo de abolição da escravidão crescente e de chegada de imigrantes, de camponeses. Bom, o que cai em terra? O que cai em prova? O que marca a diferença da lei de terras no Brasil da Homestead Act. E assim, no plano bem panorâmico, que é o que cai em prova, é isso que você vai se preocupar. A Homestead Act contribuiu para o que seria a disponibilidade de terras de proporção de espaço menor, ou seja, de pequenas propriedades, para famílias camponesas, para imigrantes, numa menor escala, claro, para negros. Os problemas relacionados à segregação negra, você sabe, na história americana vem até os anos 60, para dizer pouco, bem latente. Mas, enfim, a diferença está aí. A lei de terras brasileira preserva o latifúndio, enquanto a lei de terras norte-americana foi um vetor que estimulou imigração para os Estados Unidos, imigração para a terra das novas oportunidades, a maior imigração voluntária da história, você sabe disso, está aí, entre final do século XIX e início do século XX, em direção à América do Norte, a terra da liberdade. Então a gente não está mais falando, a gente comparando com o Brasil, a gente está falando da reprodução de pequenas propriedades, cada vez mais a região oeste dos Estados Unidos, que não eram compradas, que eram concedidas, sob a imposição, né, sobre o critério de que em determinado tempo alguma coisa deveria ser produzida. Caso não, a terra
voltava a ser do governo. Então, isso cai em prova, encerramos essa etapa. Beleza? Posso fazer 2 comentários? Galera, olha só. Algumas curiosidades em relação a isso que o Barbosinha colocou. 1850, ano da Lei de Terras, foi o mesmo ano da Lei Eusébio de Eusébio de Queiroz, Queiroz proibiu o tráfico de né? terra. Perfeito. Então, se você for observar, o movimento anti-escravismo no Brasil, ele estava, de fato, em expansão, né? E essa questão... Dizem as más línguas, de fato, que a Lei de Terras veio, como o Barbosa bem disse, para dificultar o acesso dos negros que, em breve, se tornariam libertos, né? Que o movimento estava acontecendo. E em relação ao Homestead Act dos Estados Unidos, tem uma questão curiosa que ele tinha um planejamento geopolítico por trás desse processo de incentivo à ocupação de terras agrícolas, porque havia um processo naquele momento histórico de expansão territorial dos Estados Unidos em direção ao Oceano Pacífico. E, cara, quando a gente fala de geopolítica, é fato. Dominar território, qual que é a maneira mais eficiente? É ocupando. Tem que ocupar. Não é? Então, se a gente for parar para pensar, cara, a gente, norte-americanos pensando, estadunidenses, estamos expandindo nosso território. Nossa população não é suficiente para ocupar essas terras de maneira eficiente. O que a gente faz? A gente cria uma política pública de incentivo à chegada de pessoas que vão ocupar espaço agrário, muito britânico, muito germânico, muita gente da Escandinávia, muito irlandês, não é? Foram em direção aos Estados Unidos, chinês também, né? Muitos chineses foram construir as ferrovias, né? Que cortavam ali o território nacional, enquanto que no Brasil a gente não via essa mesma proposta de ocupação territorial. É claro que, né? A gente viu que nosso país ele funcionava como uma espécie de arquipélago, né? A gente tinha uma atividade aqui, uma atividade ali, mas não era tão integrado, não tinha um projeto de Estado, pelo menos não nesse momento, de ocupação do interior, projetos esses que só vão vir mais à frente, né? Só com Vargas em diante, exato. Beleza? Rocha aí, Babão. Isso, quando Jesus fala que, no caso dos Estados Unidos, a Homestead Act fazia parte, integrava um projeto governamental, para além do geopolítico de ocupação do território, há também um de natureza narrativa, ideológica, que é uma missão civilizatória. Aqueles que ocupam as terras a oeste são dotados de um destino manifesto, de uma escolha divina para levar o bem. A ideia de terra da liberdade está muito vinculada a isso, da terra de escolhidos, né? E não, portanto, quaisquer pessoas. Isso é também projeto geopolítico, o de ocupação do território e da construção da narrativa dos Estados Unidos como sendo um Estado que se forma a partir da mão de obra imigrante, não de qualquer imigrante. Um imigrante que tem essas excepcionalidades do Destino Manifesto. Isso ao longo do século XX vai dar pano para manga, Jesus. A rigor, os Estados Unidos se tornaram a primeira grande nação com status imperial que um dia foi colônia, que, portanto, tem na sua trajetória histórica um capítulo de luta pela liberdade, um capítulo de luta pela independência, que é confirmada com a chegada de imigrantes em busca de liberdade. É como se, portanto, os Estados Unidos do século XX, já hegemônicos, justificassem as ações de política externa quase sempre com essa narrativa de levar a liberdade, de lutar contra o mal, esse vínculo com o discurso calvinista, né, da predestinação, maniqueísta, da luta do bem contra o mal. Isso no século XIX vai ser muito claramente observado, no século XX chega ao seu standard. Eu tenho a lembrança de quando o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ao longo do século XIX e no século XX, os Estados Unidos se mantiveram, de certa forma, distante das grandes questões internacionais. Eu estou falando da ocupação da África, da Ásia, das alianças militares que vão levar à guerra. Os Estados Unidos, portanto, construíram uma ideia que o presidente Woodrow Wilson soube muito bem transformar em discurso, que é
Nós viemos para redimir, para salvar o mundo decaído. Nós não contraímos os vícios da luta imperialista que vocês tiveram, etc. E tal. Sendo que aqui, sobretudo na América Central, né, Cuba, Porto Rico, para citar assim os mais exemplares, mas o México, claro, evidentemente, né, estiveram sob, vamos dizer, a mira de uma política imperialista na virada do século XIX e do século XX, né, do presidente Roosevelt, o Theodore Roosevelt, o republicano, não o Franklin Delano. Mas voltando, passamos essa fase de período colonial e período imperial, e aí chegamos nos dois últimos tópicos que eu queria aqui apresentar a conjuntura e entregar para você, Jesus, porque aí o colchão, por assim dizer, da conjuntura está feita. Tá feita. Se você, inteligente do jeito que é, já percebeu a discussão, a Primeira República, também conhecida como aristocrática, República dos Coronéis, ou Café com Leite, é aquela, nas palavras do presidente Washington Luiz, o último presidente, nas quais as questões sociais, e questão de reforma agrária é uma delas, eram questão de polícia. Ó, que bom resumo, que boa frase. Questão social e questão de polícia. Então, para o nosso assunto, quando a gente fala em questão relativa à justa divisão de terras, à reforma agrária, quando movimentos começavam a nascer e crescer, esses eram, vamos dizer assim, combatidos com força, com violência. Não eram, portanto, objeto de discussão no parlamento, no Congresso. Eu vou citar aqui, por exemplo, durante os anos 20, a coluna Prestes varreu o interior desse país e o discurso do Luiz Carlos Prestes, que era tenente, agregou a reforma agrária como sendo algo indispensável para acontecer no Brasil. Isso não era até então um discurso tenentista, que era mais a moralização da política, voto secreto, contra a corrupção. E daí nasce o BOC, né, os blocos operários camponeses, etc. Essas mobilizações dos anos 20, que são tímidas ainda, mas são recebidas à bala. Aliás, eu tenho um adendo. Aonde o Estado não está presente, e na Primeira República o Estado não está presente nunca, o Estado é muito frágil, a gente não sabe o nome de presidente da República, não é porque a gente não sabe história, porque o Estado é fraco. A República está bem fragmentada, o poder é dos coronéis, portanto fragmentado. Então, aonde o Estado não chega, no interior lá de Pernambuco, a lei é a lei da arma. Tanto para a luta pela reforma, você pensa no cangaço, você pensa nos justiceiros sociais, etc. e tal, bem como a resposta dos jagunços, dos coronéis e por aí em diante. Beleza? Num bloco, a gente vai pegar os anos 30 aos anos 60. Eu vou chamar esse bloco aí, que tivemos a presidência de Vargas, 30 a 45, Dutra, curtinho, né? De 46 a 50, Vargas de novo e JK. Desse bloco, o que cai em prova e é importante você levar em consideração sobre questão agrária. A primeira delas, nunca foi prioridade desses governos. Quando você para e pensa assim, política Vargas e política JK, você pensa em indústria. No caso do Vargas, aquela indústria de base, né, pesada, estatal, nacionalista. No caso do JK, uma indústria já de um outro tipo de desenvolvimentismo, que não é só estatal, com entrada de capital estrangeiro, com produção de bens de consumo, destaque para a indústria automobilística. E aí, então, eu queria que vocês pensassem que reforma agrária, políticas voltadas para especificamente a formulação de legislação para acesso à terra, passou ao largo. No caso do Vargas, eu costumo dizer para meus alunos, Jesus, que nem fazia parte do dicionário do Vargas a expressão reforma agrária. Os famosos direitos sociais trabalhistas, por exemplo, compreendiam apenas o operariado urbano. Tá? A população do campo só vai começar a ter acesso às leis, aos direitos trabalhistas, carteira de trabalho, etc., no regime militar, assim, mas, sobretudo, legitimadas mesmo com a Constituição de 88. O que cai em prova? Dois aspectos, sobre tudo isso que eu falei. O primeiro deles é o que mais cai.
Nesse bloco que eu peguei de 30 a 60, é evidente uma transformação na paisagem brasileira que é bem identificada na urbanização. Então, na medida que as pessoas em quantidade crescem nas cidades, a produção de alimentos deveria crescer na mesma proporção. E isso não aconteceu. Em provas, a expressão que se utiliza é contradições do que nós chamamos de desenvolvimentismo varguista, que sobretudo explode com JK, Jean de Jean. Que contradições são essas? Um país que se urbanizava, um país que se industrializava, no termo weberiano se tornava moderno, mas que convivia com ampliação de desigualdades latentes, visíveis, por exemplo, na impossibilidade de comprar arroz, feijão, dada a inflação que crescia e por aí em diante. Então cai muito essa questão de distorção ou de contradição do nosso desenvolvimentismo, que explode para valer no final dos anos 50 e início dos anos 60. Você tem modernização de um lado, você pensa, eu lembro do Enem do ano passado, né? Construiu Brasília, está lá a pobreza no Nordeste. Ou a questão do ano retrasado, o JK falando para o Jeca, falando, agora você pode andar de carro, falar em gasolina, pensar em estrada, se deslocar, e o Jeca fala, eu quero um prato de feijão. Né? Isso o pessoal gosta de cobrar em prova. O segundo elemento que o pessoal gosta de cobrar em prova, isso vai ser assim para o Jesus, é um prato cheio para daqui a pouco mergulhar. Do ponto de vista conceitual, teórico, isso, portanto, se aplica para qualquer situação, não só no Brasil, não apenas nos anos 40, 50, 60. Quando eu vejo centros urbanos crescerem, quando eu vejo a polis crescer, quando eu vejo a cidade crescer, eu vejo a diversificação da sociedade, o surgimento de classes médias, né? O professor, o advogado, o jornalista, o médico. E é por óbvio, eu vejo crescerem as manifestações próprias de cidade. O Brasil conviveu, portanto, sobretudo depois da morte do Vargas, em que o que havia de sombra autoritária do Estado Novo foi por água abaixo, o Brasil conviveu com crescentes manifestações que tinham seu campo essencial de existência, o espaço público, o espaço da cidade, mas que no caso do nosso tema de aula, a questão agrária, migravam, né, do problema que é natural do campo para a cidade. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, em síntese. Final dos anos 50 início dos anos 60, eu vejo mobilizações as mais diversas, famosas, a dos estudantes, a das diversas centrais sindicais, né? Mas vejo também um movimento que ganha ímpeto porque ocorre na cidade, portanto está próximo do espaço de poder, sobretudo a sua principal liderança conhecida para nós aqui da história é de um advogado, Francisco Julião, né? Mas, enfim, a bandeira da reforma agrária. Então, você tem, claro, evidentemente, no campo, maiores tensões. No final dos anos 50 e início dos anos 60, elas se tornam, inclusive, violentas. Elas se tornam um problema que não pode absolutamente ser ocultado. E na cidade, tais movimentos ganham adeptos. Tais movimentos do campo, né, vão ganhando adeptos. Vai se formando o debate. E aí, Jesus, entregando para você já, no governo Jânio Quadros, o curtíssimo, esquizofrênico governo Jânio, já se fala de reforma agrária, num âmbito em que nunca fora falado, o âmbito do parlamento. As ligas camponesas, elas não estão descoladas desse país que se urbanizou e aos poucos ia aprendendo, vai ser interrompido, infelizmente, abruptamente, mas ia aprendendo a cidadania, aprendendo a se politizar, né? No início dos anos 60, dizia o Sérgio Arque, o brasileiro estava irreconhecivelmente inteligente. Nos anos 60 a gente falava de esquerda, direita, reformas, enfim, um linguajar que até então não era da sociedade brasileira. E esse elemento, crescimento das ligas camponesas, tensões no campo e, sobretudo, na linguagem de retórica mais eloquente do João Goulart e do Brizola,
ou seja, da linguagem trabalhista. No Pernambuco, isso fica muito representado pelo Miguel Arraes. Isso contribuiu muito. Talvez é dos elementos que mais sejam adequados para justificar ao lado de outros a intervenção militar, a deposição de João Goulart, a possibilidade de uma reforma agrária. Então, em síntese, acompanhando minha linha de raciocínio, eu já falei de 3 momentos, né? O da colônia, do império e agora dessa fase da república. E pela primeira vez, para além de lei de terras, a gente ouve o debate de reforma agrária ganhando espaços que até então não tinha. Tá? As ligas camponesas são o melhor exemplo disso. Finalizando a minha participação, o último momento que eu queria trazer é aquele do final do regime militar, aquilo que a gente chama de processo de reabertura, de redemocratização. Final dos anos 70, início dos anos 80. Tal como eu acabei de falar, é um conceito, crescimento da cidade, etc. E tal, movimentos sociais em prol de reforma agrária e de outros tantos temas crescem. Aqui a gente identifica mais conhecido de nós o movimento sem terra, no início dos anos 80. E, novamente, tal como no final dos anos 50 e dos anos 60, essa discussão podia ser negligenciada. E aí, Jesus, eu entrego para você, colocando aqui o colchão de que era impossível a questão não estar presente nos debates jurídicos da redemocratização, cuja cereja, cuja razão, produto final, é a Constituição de 88. A Constituição de 88, ao contrário de todas as outras 6 anteriores, tratou da questão agrária como nenhuma outra. E dentre os elementos que você, Jesus, vai aprofundar, talvez o que mais chame a atenção é que lá está firmado é assinado, né? Está lá escrito. Eu lembro de uma vez uma questão do OMB que estava escrito assim: com a Constituição de 88 foi firmada a função social da terra e as resoluções de reforma agrária. E o pessoal colocou errado. Não aconteceu reforma agrária, mas estava escrito firmar, tá lá. Então é assim que eu encerro essa minha participação. Questões como, por exemplo, função social da terra, questões, por exemplo, como demarcação de terras, preservação de outras, e aí invadir no campo da economia, produção de agricultura familiar, isso tudo acabou sendo envolvido no debate da Constituinte e, para ser mais recente, no chamado Código Florestal. Acho que a minha participação, Jesus, era mais ou menos essa para te colocar assim, e a partir de agora contigo eu vou, quando você quiser, colocar, beleza? Ficou assim, uma sincronia? Total. Inclusive, alguns pontos eu quero destacar, tá? Claro. Primeiro ponto aí, em relação às ligas camponesas, pessoal, só para vocês terem ideia da importância desse movimento, que começa a aparecer ali no estado do Pernambuco, ali por volta da década de 40, mas que se consolida mesmo, década de 50 e 60, como o Barbosa falou, é que foi o primeiro movimento social da história do Brasil a conseguir desapropriação de terra para a reforma agrária, tá? Eu digo assim, uma propriedade privada que foi desapropriada para assentamento camponês. E o curioso é que não existia legislação brasileira que previa isso, tá? Graças à presença do saudoso Francisco Julião, né, que era advogado, também era deputado lá no estado do Pernambuco, que ele conseguiu mostrar que efetivamente o engenho Galileia, que era o nome do engenho que houve a desapropriação, que era um espaço que anteriormente havia produção de cana-de-açúcar e que, devido ao uso excessivo do solo, esse solo ficou desertificado. Para quem não se recorda, o que é um processo de desertificação? É quando o solo fica infértil, tá? Houve usos constantes, o solo foi perdendo nutriente, até que chegou a um ponto de ficar infértil. E aí, os camponeses ocuparam esse território no engenho Galileia, inicialmente com arrendamento de terras, tá? Arrendamento é quando você paga o aluguel para produzir lá. E lá nesse engenho Galileia, devido à plantação de policultura, né, vários tipos de produtos possíveis, a gente acabou
tendo uma reposição dos nutrientes. Só uma coisa que é importante, técnica mesmo, para a reposição de nutrientes no solo, uma das técnicas mais utilizadas é o chamado pousio, que é quando a gente coloca leguminosas no solo. As leguminosas repõem nitrogênio no solo e com essa reposição de nitrogênio ele volta a ter fertilidade, beleza? Então, assim, foi uma área que os camponeses ocuparam. Posteriormente, não vou me alongar muito porque não cai muito na prova essa questão do conflito dos camponeses com o dono do engenho Galileia, que queria retirar os camponeses de lá, mas graças ao apoio do Francisco Julião, eles conseguiram consolidar aquela área como primeira região da história do Brasil a ser desapropriada, beleza? Bom, como Barbosa também bem disse, no iníciozinho da década de 60, antes do início do regime militar, o debate sobre reforma agrária vem ganhando força. O próprio João Goulart, ele traz a ideia do Estatuto do Trabalhador Rural, traz a debate a questão da expansão dos benefícios dos trabalhadores urbanos para os trabalhadores rurais, que, como bem foi dito, né, as leis trabalhistas eram exclusivas, né, dos trabalhadores urbanos. Diga lá, Barbosa. É que isso integra as reformas de base, a plataforma do governo. Perfeito. João Goulart, reformas de base. Uma delas é a reforma agrária. Perfeito. E isso, se você for parar para pensar, num ponto de vista década de 60, com Guerra Fria rolando e, sobretudo, né, com essa pegada meio de esquerda, digamos assim, do João Goulart, até porque vale lembrar que ele assume o poder lá da China, né, com a renúncia de Jânio Quadros. Ele estava trocando ideia justamente com um cara chamado de Mao Tse-tung, que promoveu uma reforma agrária lá na China, e uma reforma agrária, né, com confisco de terras privadas e tal. Então ele foi visto como um cara comunista, né, e talvez isso... Aqui Diga isso lá. é o que torna a nossa aula integrada, vamos dizer assim, gostosa. Gostosa. É porque eu citei o Luiz Carlos Prestes, a coluna Prestes, né? Uhum. O cara rodou 20 mil quilômetros, né, velho? Foi muita coisa. De pezão, né? Oh. Então, pouca gente sabe. Em 1932, o Luiz Carlos Prestes, pela primeira vez, viajou à União Soviética. Abandonou completamente o que seria aqui o movimento rentista, se colocou em oposição a Vargas e se transformou no nosso representante comunista. Pois ele foi para o encontro da Internacional e conheceu a Olga Benário. Pois muito bem, Jesus. Uhum. Sabe quem foi atrás desse moço Prestes? Porque se sentiu absolutamente entusiasmado, curioso com as histórias que se contavam de um cara que rodou mais de 20 mil quilômetros pelo interior, lutando contra o poder de coronéis, falando em reforma agrária. Você sabe quem foi atrás dele? Ficou assim, como vamos dizer, um admirador. Eu fico até imaginando a cena. Vou chutar. Sentado, ouvindo o Luiz Carlos Prestes falando, eu fiz isso. Mao Tse-tung. É mesmo? Eu ia chutar o João Goulart, mas... Não, por isso É mesmo? essa parte da história é legal. E aí o Mao Tse-tung volta para a China, como o Luiz Carlos Prestes veio para o Brasil em 1935, a Olga Benário intentou no comunismo. Sabe o que o Mao Tse-tung, ou para ser mais correto, Mao Zedong fez em 1935? Sabe o que ele fez em Deu um rolê 1935? pela China, né? E acabou juntando o camponês e acabou promovendo a Revolução Chinesa em 49. Como na China tudo é... Quando você é perguntado qual a maior coisa, fala China. Né? Então você pensa, quando na Prestes é gigante, a longa marcha do Mao Tse-tung de 35 é absurda. É absurda. E é muito curiosa essa situação histórica, em que eu fico assim, acho bacana em história tentar reconstruir a paisagem assim, do momento, sabe? O Luiz Carlos Prestes falando para o jovem Mao Tse-tung, assim que se faz, assim que fiz isso. E o Mao Tse-tung, eu fico imaginando emocionado, falando, caralho, esse cara é muito legal, vou fazer isso também, etc. E para terminar, o João Goulart é identificado como um esquerdista, um discurso de esquerda, não é que ele era esquerda, mas é porque estamos em tempo de Guerra Fria. Então, a morte de Getúlio com um discurso nacionalista, né, trabalhista, o discurso nacionalista, trabalhista, nos anos 30 era coisa de fascista, era coisa de direita. Esquerda era o Luiz Carlos Prestes. Mas nos anos 50 e 60, discurso nacionalista aqui no Brasil é discurso contra os Estados Unidos, então é discurso de esquerda. E o João Goulart não tinha, por assim dizer,
não demonstrava uma clareza de ser um cara de esquerda. Ele era como o Getúlio, ele era aristocrata, ele tinha terras. Agora, o cunhado dele, não, Jesus. O Brizola não tinha papas na língua, e o Brizola era o candidato à reeleição. O mandato do João Goulart é o mandato do Jânio, como você bem disse. O Jânio renunciou. Então, o João Goulart é vice. O mandato do João Goulart vai acabar. Vai ter eleição. E candidato já com campanha pronta é o Brizola. E ao contrário do João Goulart, o Brizola falava que a reforma agrária ele faria nem que fosse por cima do Congresso. O João Goulart era uma pessoa vista pela esquerda, eu reitero, ele é de esquerda porque falamos em Guerra Fria. Mas ele era visto pela esquerda como um cara meio banana, meio pastel. Porque ele escrevia reforma agrária, mandava para o Congresso de maioria conservadora, PSD, não aceitava. E aí o pessoal da esquerda, o Brizola, falava, ô João Goulart, deixa de ser idiota. Fazer esse tipo de coisa não é possível fazer com os políticos que aí estão. É por decreto, é passando por cima de Congresso. Né? E é por isso que na minha fala eu argumentei que a questão agrária e essas tensões agrárias foram um dos elementos que mais justificaram a intervenção. No olhar histórico bem assim profundo, ô Jesus, a intervenção sobre João Goulart é, sobretudo, uma intervenção para evitar a chegada do Brizola ao poder. Né? Total. Na verdade, isso aqui é o ponto, né? É o ponto que talvez o grande discurso ali dos militares era justamente esse, né? Porque esse papo comunista demais pro tempo, né? As ligas camponesas, vários movimentos sociais foram desarticulados, violentamente perseguidos no início do regime militar. Mas isso aqui não é opinião minha, isso aqui é da historiografia mesmo. As ações de natureza mais violenta, de assassinatos, etc., nas primeiras semanas pós-intervenção militar, foram contra as ligas camponesas. Sim, você pega representantes da UNE, representantes do PTB, claro, sofreram, foram para o exílio. Assassinato, violência, ligas camponesas. Porque no campo é mais fácil, né, digamos assim, de sumir, né, provas e coisas do tipo. E aí, até esse ponto que o Barbosinha colocou é muito relevante, porque quando chega a 64, né, depois do início do regime militar, a gente tem o fim de qualquer tipo de movimento social atuante no Brasil que lute pela reforma agrária. Mas é importante lembrar que, apesar do Brasil estar passando por um processo de urbanização, apesar do Brasil estar se tornando um país mais urbano do que rural, fato consolidado em 68, a população rural ainda é muito grande. Não é? A questão agrária é ainda muito importante para a economia brasileira. Né? Seja para a questão de exportação, né, que é o tradicional do Brasil, até mesmo para os pequenos camponeses que são responsáveis pelo abastecimento do mercado interno. E, obviamente, que todo governo, quando está no poder, independentemente se democrático ou ditatorial, ele tem que ter um mínimo de apoio. Se o governo não tem apoio nenhum, ele não fica no poder. E os militares, obviamente, eles não eram burros, não é? Se eles fossem burros, provavelmente não tinham chegado no poder de forma alguma, né? Se não teriam, né, controlado o mídia e por aí vai. E aí, para tentar dar uma apaziguada na questão agrária, quando chegamos ao final do ano de 64, se não me falha a memória, no mês de novembro, foi criado finalmente o tal do Estatuto da Terra. Eu costumo considerar que tem duas leis no espaço agrário que são as mais importantes da história do Brasil. Lei de Terras, que o Barbosinha falou, e o Estatuto da Terra. Tá? O Estatuto da Terra, pela primeira vez, vai colocar regras na reforma agrária no Brasil. E olha que curioso, você pensar, o Estatuto da Terra foi uma legislação feita no período militar e lá que foi feito as regras, ou pelo menos colocado as primeiras regras de reforma agrária no Brasil? Foi. Sim. Mas olha que curioso. Oi? Sim, não? Eu tô falando. Sim, sim. Olha que curioso. Lá no Estatuto da Terra, começou a ser debatida a questão da terra ter que cumprir função social, que foi anexado, né, confirmado na Constituição de 88. Hoje está na nossa Constituição, tá? Mas a primeira lei que começa a falar sobre isso é o Estatuto da Terra. Então, pensa o seguinte. Primeiro passo, a terra tem que cumprir função social. Se ela não cumprir função social, ela tem que ser destinada para a reforma agrária. E aí é uma pergunta que a gente se faz, né? Mas o que seria cumprir função social? Pensa comigo. Se a terra serve para moradia, cumpre função social?
Sim. Sim, tá? Se a terra serve para produção e movimentação financeira, cumpre função social? Sim. Sim. Se a terra serve para lazer, né? Não necessariamente uma terra muito grande, mas uma propriedade pequena, serve para lazer, cumpre função social? Cumpre. O que então diabos é não cumprir função social? Terra utilizada para especulação. Isso é não cumprir função social. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou rabiscar aqui no meu quadrinho. Olha só, imagina que um determinado latifundiário tenha uma área, uma terra, beleza? Próximo dessa terra dele tem uma estrada. Passa uma estrada aqui, só que é uma estrada de terra, tá bom? Uma estrada que, enfim, tem movimentação de caminhões para escoamento de produção e tal. Esse cara decidiu plantar soja. Estamos falando da década de 60, justamente quando a Revolução Verde chega ao Brasil, né? Lembrando que a Revolução Verde é aquela revolução agrícola, né? Transgênicos, máquinas, agrotóxicos, irrigação. Modernização das... Né? A modernização do campo chega no Brasil, obviamente que para o latifundiário, mas ela chega na década de 60. Agora vamos imaginar o seguinte, imagine que nessa propriedade o latifundiário decidiu produzir soja. Mas essa parte aqui do terreno dele é uma parte, digamos assim, que não é tão plana. Ela tem uma certa declividade, o que dificultaria o uso das máquinas e tal. Então imagine que esse latifundiário, ele até chegou a desmatar essa área para poder plantar, mas quando ele viu que tinha uma declividade, não, vou deixar isso para lá, vou plantar só nesse espaço. Esse pedaço aqui eu não vou plantar não, vou deixar para lá. Eu posso até vender essa área, porque para mim não é relevante, mas essa estrada é de terra. E se essa estrada for asfaltada no futuro? Se ela for asfaltada, essa minha propriedade vai valorizar. Então, o que eu faço? Eu não vou mexer nessa terra, mas eu também não vou plantar, não vou fazer nada. Eu vou esperar essa terra valorizar e aí, depois, no futuro, se valorizar, eu vejo se eu vendo ou não. Isso é especulação, tá, gente? A gente mantém uma propriedade e tal por conta do valor futuro. Especulação não cumpre função social, beleza? Então, assim, teoricamente, esse tipo de terra, ela deveria ser desapropriada para reforma agrária. Agora, eu pergunto para vocês, do fundo do coração, vocês acham que o latifundiário vai chegar no governo e falar assim, ô, governo, eu tenho terra improdutiva, tá a fim de levar ela para a reforma agrária? Acho que não, né? Eu respondo. Ele vai ter o seu filho ou o seu apadrinhado deputado que vai, daqui a pouco, construir exatamente a estrada asfaltada. Justamente para valorizar. Eu queria fazer um asterisco. Nós temos a questão agrária, mas a função social estabelecida na Constituição é da propriedade. Inclusive urbana. Isso, que eu estou querendo dizer. Inclusive, que aquele prédio abandonado lá em São Paulo, que foi ocupado pelo MTST, inclui aí, só para o pessoal... inclusive o IPTU... se você tem um terreno urbano sem construção nenhuma, o IPTU progressivamente vai ficando mais caro, com uma tentativa de forçar que você crie alguma função social para esse espaço, tá? Então, existe o IPTU progressivo no tempo, que está associado à tentativa de forçar com que a propriedade urbana também tenha função social. É isso aí. Bom, além disso, vamos lá. Então, essa terra tem que ser desapropriada, né? Mas aí, o latifundiário não vai fazer isso. O Estado, vocês acham que o Estado vai dizer, você tem terra improdutiva? Não, e você? Não, o Estado não vai fiscalizar. Quem que pressiona para a terra improdutiva ser desapropriada? É o movimento social. Mas eu pergunto para vocês, qual que é o movimento social que tinha no Brasil que lutava pela reforma agrária em 64? Nenhum. Então, vocês estão percebendo que o Estatuto da Terra, apesar de ser uma legislação bastante interessante nesse aspecto, ela, na prática, ela não era aplicada. Porque não existia nenhum tipo de movimento capaz de pressionar o Estado para isso. Bom, esse é um dos pontos, tá? Terras improdutivas. Inclusive, deixa eu fazer um outro destaque. Vocês estão percebendo que eu utilizei o termo desapropriado e não o termo expropriado. Existe diferença. Toma cuidado com isso, tá? Quando a gente fala em desapropriação, é um processo que acontece porque o dono da terra, ele tem uma terra improdutiva, mas vamos pensar junto. Será que você tem uma propriedade improdutiva, você está praticando um crime? A sua terra não cumpre função social, mas será que isso é crime? Não me parece crime, não é? Não está tipificado, então, não é um crime. Mas assim, então, se você não está praticando um crime, então você não pode ser prejudicado.
você tem que receber uma indenização por essa terra. Se o Estado desapropria, ele te paga uma indenização. Porém, por que então o latifundiário não quer a desapropriação? Primeiro, a terra é paga essa indenização baseado no valor de quando houve a desapropriação, ou seja, antes do asfalto. Então, não valeu minha especulação. Segundo ponto, esse pagamento é feito por meio de títulos da dívida rural. E esses títulos são pagos em até 20 anos, tá? Então, assim, não me parece um negócio muito lucrativo, né, ter essa desapropriação de terra. Então, assim, mas de qualquer maneira existe a previsão de indenização, beleza? Bom, segunda possibilidade de reforma agrária. Terras devolutas. O que são terras devolutas? São terras que foram devolvidas por Estado. Se você pensar que um dia todas as terras foram do Estado, então uma terra que voltou para as mãos do Estado é uma terra devoluta. Agora, existem motivos variáveis do porquê a terra ser devoluta. Pode ser uma terra, por exemplo, que a pessoa perdeu por questão de dívida? Pode. Mas o que é mais comum? Terra devoluta por conta de terras que foram anexadas por meio da grilagem. E aí vem mais um conceito importante que é a de grilagem de terras. O que é isso? Quando a gente fala de grilagem, nós estamos falando de um processo. Bicho? Isso, a pergunta é, por que usa o bicho grilo? Por que usa o bicho grilo, né? Responde Na verdade, grilagem de terras está associada à falsificação de documentos. Não. E na ideia de fazer com que uma propriedade que não é propriedade privada, em geral é terra pública, passe a ser comprovada como terra privada por um documento falsificado. É um e papel muitas vezes velho, né? Vamos imaginar, sei lá, na década de 80, um cidadão decidiu ir para o Pará, encontrou uma terra vasta na região do Pará e decidiu que faria uma grilagem ali. Ele pega um documento, na verdade, pega um papel, né? Tenta ver qual que seria mais ou menos o padrão do papel do ano de 1937, por exemplo. Pega uma máquina de datilografar, escreve com aquele português da época. Amarelo, dá um jeito, papel. A técnica de amarelar o papel, inclusive, daí vem o nome de grilagem, né? Porque usa-se o grilo, né? Coloca o papel numa caixa, bota grilo, o grilo deixa algumas substânciazinhas que o papel vai ficar amarelado. Aí, se tiver um contato com o cartório, melhor ainda, né? Molha a mão ali do pessoal ali do cartório, dá um jeito de conseguir um carimbo e pronto, tem terra. A terra tem um documento de posse. Né? É curioso porque existe um outro personagem no espaço agrário brasileiro, que é o posseiro, tá? O posseiro, só para você ter uma diferença do grileiro para o posseiro é aquele que ocupa a terra, só que não tem um documento de posse. É aquele que passa, daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Eu ocupei, terra é minha. O grileiro já tem esse documento de posse aí, né? Que, enfim, acaba dificultando um pouquinho, caso seja terra pública de fato, acaba dificultando um pouquinho que o Estado consiga atuar. Né? Mas caso seja descoberto de fato a grilagem de terras, o processo é que essa terra seja expropriada. Note a diferença do termo, né? Expropriação não tem previsão nenhuma de pagamento de indenização. Afinal de contas, como que a pessoa vai receber uma indenização por ser retirado de uma terra que nem é dele? Entende? Então, nesse caso, é expropriação de terra. Então, nesse caso, a gente tem uma terra devoluta, que ela foi devolvida para o Estado, e se o Estado quiser, ele pode destinar essa terra para a reforma agrária. Essa é a segunda possibilidade, tá? Terceira possibilidade de reforma agrária no Brasil, terra pública. Se o Estado tem terras, e se o Estado decidir destinar essas terras para a reforma agrária, ele pode, tá? Mas, obviamente, que isso aí passa por um processo legislativo, né? É uma proposta de lei, a área tal, destinada para a reforma agrária, e aí fala assim, ó, qual que vai ser o tipo de camponês que vai ser beneficiado, se for terra federal, vai ser debatido no Congresso Nacional e tal. E aí, todo o processo legal tem que acontecer para essa terra pública ser destinada para a reforma agrária, tudo bem? Então, o Estatuto da Terra trouxe essas três possibilidades. Eu pergunto para vocês, qual que foi a possibilidade mais comum da história do Brasil? Será que foi desapropriação de terra improdutiva? Será que foi expropriação de terras griladas? Ou será que foi uma terra pública cedida pelo poder público para a reforma agrária? Né? Se você parar para pensar, qual que é o mais fácil de ser aprovado?
Porque percebam que desapropriação e expropriação são processos que podem levar anos na justiça, né? E caros. Perfeito. Agora, destinar terra pública é mais fácil. É muito mais fácil. É claro que a gente tem que ter governo com boa vontade para isso, né? Que no período que o Estatuto da Terra foi criado não tinha uma boa vontade muito grande, não. A Mas se a história gente do for... DF é um bom exemplo de gente que tem esse tipo de princípio elevado, né, humanitário, né? Mas então, assim, se você for observar na história do Brasil, foi muito mais terra pública destinada para a reforma agrária do que outros tipos de terras. E aí eu vou perguntar para você uma outra coisa. Qual que será que é a região do Brasil que mais tem terra pública disponível? Tadã! Quem pensou em região norte acertou, Eu tá? sei. Região norte. A região norte é que mais tem terra pública disponível. Então, se você parar para pensar, a maioria dos assentamentos que aconteceram na história do Brasil foram justamente na região norte. Agora, pensa uma outra coisa. Qual que é a região do Brasil que tem a pior infraestrutura de transporte, a pior infraestrutura de saneamento, a pior infraestrutura de praticamente tudo? Acertou quem pensou em região norte. Então, olha que curioso. A região do Brasil onde historicamente mais teve assentamento para a reforma agrária é justamente a região que tem menos infraestrutura. E se a gente for parar para pensar, as pessoas que, porventura, ao longo da história, e aí eu vou dizer principalmente década de 90 para cá, tá? Porque antes era muito mais difícil conseguir terra para assentamento. E, aliás, eu não vou nem dizer para cá até 2020, né? Vamos colocar até 2016, mais ou menos, porque depois, assim, na verdade, após o governo Lula, a gente começou a ter uma queda já da quantidade de assentamentos de reforma agrária, né? Mas, enfim, nesse período que a gente teve alguns assentamentos de reforma agrária, as pessoas acabaram ocupando justamente áreas da região norte. Áreas essas com pouca infraestrutura para escoar a produção de alimentos, áreas essas que muitas vezes não tinham escolas para os filhos dos camponeses, que não tinha saneamento básico. Resultado, em muitas das vezes, o camponês não conseguia se manter na terra que ele conseguia como assentamento, né? Então, um ponto que é importante a gente levar para a prova, e eu diria que a prova do ONB ela até gosta mais de cobrar esse tipo de assunto do que o Enem, é justamente que a reforma agrária no Brasil ela nunca foi eficiente, tá? Nunca foi suficiente. E aí eu quero destacar também uma coisa importante, que a gente termina a década de 60 sem nenhum movimento social no campo que lute pela reforma agrária. Na década de 70, para ser mais exato, em 75, a gente teve o surgimento de um movimento camponês que, aliás, um movimento que apoiava a reforma agrária, que é a Pastoral da Terra, tá? Você pensou, Pastoral da Terra, quando eu falo em pastoral, pensa em igreja católica. É isso mesmo, tá, gente? É isso mesmo. É isso mesmo. Parece estranho, né? Mas a Pastoral da Terra é um movimento que nasce na Igreja Católica que luta, que defende a reforma agrária, que denuncia a grilagem de terras, inclusive um evento relativamente recente, de 15 anos atrás, que entrou na mídia, que falou sobre Pastoral da Terra, foi o assassinato da irmã Dorothy Stein. Não sei se vocês lembram dessa história, né? Que ela era uma freira que atuava no Pará, uma freira nascida nos Estados Unidos, inclusive, que veio para o Brasil em missão, né? Ela era missionária, chegou no Pará, escutou Calypso e se apaixonou, falou, agora eu fico nesse lugar, né? Ingênuos para os mais jovens que estão aí nos ouvindo, gente como Chico Mendes, Marina Silva, eles têm uma origem na teologia da libertação católica. Mais recentemente, o Papa Francisco realizou um congresso amazônico aqui, a vinculação, desde o final dos anos 70, de vários movimentos sociais que vão nascendo, né? Mas o específico voltado à terra encontrava mais eco dentro de um grupo, principalmente de franciscanos, que depois vai virar uma teologia da libertação, está no traço, inclusive, fundador do Partido dos Trabalhadores, do PT. E, do ponto de vista institucional, está vinculado à pastoral da terra, né? Então, é pastoral da terra, teologia da libertação, esse tipo de vínculo não pode soar estranho para vocês, meus queridos, por isso que eu citei esses nomes que talvez vocês conheçam mais. Marina Silva, o Chico Mendes, eles passearam pela teologia da libertação, quer dizer, o vínculo de defesa de reforma agrária e
depois eu quero falar um pouco de uma coisa. Meio ambiente e religiosidade, né? Ação cristã, eles têm um vínculo assim na história do Brasil desde 70 próximo, muito forte. Tá? Uhum. E é curioso que, se você pensar, década de 70 ainda estamos falando em regime militar, mas percebam também que, pelo fato do movimento nascer na Igreja Católica, isso talvez tenha favorecido a consolidação naquele período. Uma coisa é perseguir comunista, outra coisa é perseguir padre e freira, né? Então esse ponto ele é relevante. Agora, a década de 80, os movimentos sociais do campo ganham força, porque a gente está falando em 1984, no movimento Sem Terra surgindo, né? O MST. E o MST ele é curioso porque ele é o maior movimento que luta pela reforma agrária do mundo, tá? O maior movimento camponês do mundo. E ele conseguiu atingir uma proporção nacional quando a gente fala em Brasil. Inclusive, assim, eu convido vocês a dar uma olhada no site do MST, aquele Quem Somos e tal. É um site muito bem feito. Assim, professor, mas eu odeio MST, eu sou fazendeiro, sacou? De boa, dá uma olhada lá. É só ler. E assim, se você é uma pessoa que defende a questão da igualdade social, que você defende a questão, enfim, da reforma agrária, né? Óbvio que talvez nem todo mundo defenda no Brasil. Você vai olhar, o que está escrito lá está muito bem escrito, inclusive tem até aquela foto dos camponeses lá do... Meu Deus! Sebastião Salgado, né? Já viu aquela foto? Aquela foto maravilhosa. E mostra mais ou menos qual que é a ideia original do MST. Qual que era a ideia original? Primeira ideia, ocupar terras improdutivas. Se você parar para pensar, é uma forma de tentar pressionar o Estado a promover a reforma agrária. Segunda possibilidade lá, ocupar terras griladas. Lá no site do MST está escrito isso, tudo bem? A gente sabe, né, que qualquer lugar que você for no mundo, você vai encontrar pessoas bacanas, que lutam pela causa e tal, e você vai encontrar os filhos da puta. Isso é verdade, tá? A gente tem uma série de histórias no MST, tanto com o MST sendo perseguido, como histórias que a mídia faz uma questão maior de destacar, de ocupação de terras produtivas, que se você for observar, não está associado... Lembra daquele destruição do centro de pesquisa do IBAMA, da Embrapa, aliás, né? Uma coisa que ficou muito... Teve uma invasão de uma fazenda de uma... chamada Cutrale, de laranja, né? Lá na década de 90. Que você está falando, né? Então, assim, a gente tem esse tipo de pessoa, óbvio, talvez até infiltrado ou não, né? Como que a gente vai saber? É difícil. Mas é interessante que esse tipo de situação ela fica muito mais comum se o movimento ele fica muito grande, né? Porque cria-se a necessidade de lideranças regionais e essas lideranças regionais podem ou não seguir a ideia original, né? Mas, de qualquer maneira, a ideia do MST era basicamente forçar a reforma agrária a partir da ocupação. E aí eu quero destacar para vocês que na legislação brasileira existe a previsão do que a gente chama de uso capião. Professor, eu nunca imaginei que uso capião escrevia assim. Eu sempre achei que era uso capião. Não, gente, é uma palavra só, tá? Uso capião. Galera, qual que é a ideia do uso capião? Se uma família ocupar um território, uma propriedade, lembrando que tem que ser propriedade privada, não existe uso capião para terra pública, tá? Existe a ocupação de terra pública e a galera tentar forçar a barra para regularização. Mas uso capião é terra privada, tá? Uma família ocupa uma terra privada. Essa família produz essa terra privada, ela torna essa propriedade como uma propriedade produtiva. Na legislação atual, se essa família fica mais de 5 anos e consegue provar isso na justiça, essa propriedade ela tem que ser desapropriada e ser passada para essa família. Aí você pensa, pô, professor, então quer dizer que se chegar uma galera na minha propriedade e ficar 5 anos lá produzindo, quer dizer que eles vão ganhar a minha terra? Galera... vão ganhar bala. Galera, pensa comigo. Se uma família ocupa uma terra privada e passa 5 anos lá e ninguém fez nada para tirar essas pessoas de lá antes, certamente que essa terra é improdutiva. Faz sentido? Porque pensa comigo. Se uma terra produtiva,
cara, no máximo em uma semana a galera já percebeu que tem gente invadindo. Não é porque tem movimentação, seja de máquina, seja de pessoas trabalhando, na verdade. Então o MST ele ganha força, né, ou ele ganha ações, né, principalmente a partir da década de 80, com esse processo de tentativa de ocupação de terras improdutivas e terras griladas. Eu diria que as tretas são até mais intensas quando são em terras griladas, né? E aí, se você tiver curiosidade, depois dá uma pesquisada sobre o massacre de Eldorado de Carajás, que aconteceu na década de 90 lá no Pará, que foi justamente um movimento em que os camponeses do MST faziam uma manifestação contra a grilagem de terras na região de Eldorado de Carajás. Alguns policiais apareceram para fazer a segurança da manifestação, só que esses policiais, muitos deles eram acusados pelos camponeses de serem jagunços dos latifundiários locais, né? E aí, em um determinado momento, a galera do MST parte para cima dos policiais, só que a galera da polícia mete bala, né? Imagina, a galera só chegando e depois voltando, né? Viu que arma de fogo... Teoricamente, quando se faz segurança de uma manifestação, se leva a bala de borracha, né? Não arma de fogo. Eu não me lembro de cabeça o número de mortos, mas foi algo próximo de 20, né? Sem contar algumas mais de 100 feridos. Por acaso, Barbosinha, você que já viajou muito nesse Brasil, eu já tive a oportunidade de passar por Eldorado de Carajás. Não sei se você já passou por lá. Não conheço. Cara, eu vou te falar, aquela região sudeste do Pará, na minha opinião, tá? A região que todos os lugares que eu já fui no Brasil, se eu deixasse em último lugar qual que eu moraria, seria lá, tá? É um lugar muito, muito, muito triste, sabe? É um Terra lugar sem muito lei, terra sem total. lei, arma de fogo, tudo quanto é lado. Eu É muito, imagino. muito O triste desenho que eu o tenho é esse. visual, né? O visual é triste, você vê, assim, muita pobreza mesmo, sabe? Muita gente que chegou lá há pouco tempo porque a mineração lá tá, né, bombando. Uhum. E quando a gente passa por dentro da cidade de Eldorado de Carajás, tem vários pilares, né? Vários pilarezinhos na entrada, que é justamente um monumento em homenagem aos mortos Ao massacre, né? nesse massacre. Eu não desci lá, eu passei. Eu passei por lá quando eu estava indo para uma cidade chamada Parauapebas. Que, enfim, é uma história um pouco longa, que foi justamente na época que eu morava lá no Tocantins que eu fui inventar de dar umas aulas no Pará. Acabei conhecendo essa região e foi muito doido, foi muito esquisito, sabe? Cara, você vê lá uma situação na divisa do Tocantins com o Pará, numa cidade chamada Xambioá, olha só, que para você atravessar do Tocantins para o Pará, você passa por uma balsa. Nessa balsa, obviamente, que a galera paga, né? Por um pedágio e tal. Conversando com as pessoas da região, descobri que houve uma proposta da prefeitura local de construir uma ponte sobre o rio Araguaia. Só que o dono da balsa é um latifundiário local. Ele prontamente vetou, falou: vocês estão malucos? Vocês estão querendo construir ponte? Como é que eu vou cobrar meu pedágio? Aí eu entro na história porque você poderia ser o que foi no início do século XX o monge Zé Maria, você que já tem a vocação de líder religioso, carismático, um movimento importante que existiu no Brasil, a Guerra do Contestado, tem tudo a ver com o que você está mais ou menos falando aí. Terras seriam desapropriadas para que uma empresa inglesa construísse uma linha férrea que ligasse o Porto de Santos para a região interior, nessas áreas que seriam... que passaria a essa terra? Você tem inúmeras famílias pobres que foram simplesmente expulsas. E diante dessa situação, tal como você descreveu, triste das pessoas em Eldorado do Carajás, elas foram atrás do discurso messiânico do monge Zé Maria, o que foi, de certa forma, também o nosso Antônio Conselheiro, porque, embora não falem de reforma agrária, não é esse o discurso político, a ação deles é uma ação que enfraquece ou que bate de frente com o poder de grandes proprietários de terra. E eu me lembrei imediatamente, falando com Jesus, passando por essa área pobre, o prefeito não, o latifundiário. Isso aconteceu no Brasil, muita gente morreu ali, batalha de contestado.
Na verdade, se você for, você mesmo bem disse, né, que no início do século XX teve muito conflito que, de certa forma, o pano de fundo tem a questão agrária envolvida, né? Você Claro, citou aí o claro. contestado, tem o cangaço, enfim, Canudos. né? Canudos, Canudos é perfeito, isso né? também. Então, você vê, né, que nesse papo que a gente está tendo, a gente está vendo que a história do Brasil, ela anda lado a lado Permanece. com a questão agrária, né? E É. aí, para a gente pegar na década de 90 para cá, o que a gente observou em relação a assentamentos rurais? Se a gente fosse desenhar num gráfico, a gente via ali, ó, vamos pegar, fim do regime militar, a gente tem ali o Sarney, né? Sarney, Collor e tal, Itamar, Fernando Henrique, Lula. Nessa ordem, a gente foi tendo um gradativo crescimento de assentamentos rurais para a reforma agrária. Quando chega o governo Dilma, a gente já começa a ver a queda. Governo Temer, governo Bolsonaro está ali na risca do zero, né? Desculpe, mesmo raciocínio para definição de áreas de preservação indígena. É o mesmo raciocínio. Né? A curva, né? A curva. Exato. A curva. Perfeito. A curva. Perfeito. Se você for olhar as áreas de preservação indígena, elas desaparecem no governo Dilma. É curioso, né? Se você parar para pensar. Uhum. Mas uma coisa que a gente pode refletir é, por exemplo, talvez vocês tenham ouvido falar quem era a ministra da Agricultura do governo Dilma, né? Cátia Abreu. Não sei se vocês já viram Cátia Abreu falando. Cátia Abreu fala ela foi bem pra caramba. E ela foi presidente do grupo de produtores agrícolas do Auto Business, do grupo de ela é ruralista exportadores. top, né? Assim, ó, somos bancadas ruralistas. Inclusive, né? Mas assim, eu discordo muito de coisas que ela fala, só que uma coisa a gente há de convir, ela fala muito bem. Muito bem. E ela fala tão bem que se você não entende sobre o assunto, você acredita nela. E acredita. Porque ela fala com uma convicção impressionante. E uma das coisas que ela chegou a falar foi o seguinte, que a reforma agrária no Brasil não era necessária, tendo em vista que os problemas rurais eram pontuais. E esses problemas pontuais a gente resolveria sem a necessidade de uma grande política pública, né? Bom, talvez Cátia Abreu não tenha percebido que se a gente pegar 1% dos produtores rurais, ou talvez ela não queira ter percebido, né? É isso. 1% dos produtores rurais, considerando só os maiores, eles têm aproximadamente 46% das terras agricultáveis no Brasil. 46%, tá? Se a gente pegar das só áreas agricultáveis, Desculpa, das áreas agrícolas. Agricultável, a gente tem áreas, digamos assim, que não tem agricultura ainda, mas que pode se transformar em área. Foi mal, eu cometi um equívoco. Das áreas que hoje são propriedades rurais, beleza? 1% dos produtores tem 46% das áreas produtivas, né? 50%, se a gente pegar só os pequenos, eles não chegam a 10% do território. Vou botar até o menos aqui, ó, que é menos de 10%. É 9 pontos quebrados. Tá bom? Então, só para você... Se isso aqui não é desigualdade, eu não sei o que é. Eu não sei. Né? Então, essa questão da reforma agrária é uma necessidade se você parar para observar. Inclusive, essa galera aqui, ó, que abastece o mercado interno brasileiro. Essa galera aqui, ó, tá voltada para exportação, agronegócio. E aí, galera, é um ponto que é muito importante você guardar no coração. Até o Barbosa comentou lá no começo da nossa aula, o conceito de agricultura familiar. Falou, agricultura familiar. Então, cuidado, agricultura familiar não é a mesma coisa que agricultura de subsistência. Beleza? O que é subsistência? Você produz para sobreviver. A agricultura familiar é uma agricultura produzida pela mão de obra familiar e, eventualmente, uma mão de obra externa. Eventualmente. Por que eventualmente? Porque dependendo do que se planta, no período da colheita, pode ser que necessite de mais pessoas. Tudo bem? Então, eventualmente. Note que em momento nenhum eu falei agricultura familiar é agricultura com baixa tecnologia. Ou com alta tecnologia. Não falei nada disso. A agricultura familiar pode ter acesso à tecnologia. Inclusive, na Europa, isso é muito comum. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, as políticas de subsídios, né, agrícolas, elas não têm uma tendência a serem destinadas para o pequeno produtor. Né? Então, a gente tem esse cenário aqui que, cara, no meu ponto de vista, pelo menos, é um cenário bastante desigual. E eu vou aproveitar para relembrar vocês
que existe até um índice, né, que mede desigualdade num país, chamado de índice de Gini, tá? Só para vocês terem ideia, 0, igualdade perfeita. 1, ápice da desigualdade. Acima de 0,5, o país é considerado bastante desigual. Antes da pandemia, tá? Eu não tenho como dar o dado atual, porque sempre quando se fala de um dado é relativo ao ano anterior, tá bom? Ao ano anterior. Brasil na faixa de 0,52. Vamos fazer um comparativo? Japão, por exemplo, está na faixa de 0,22, né? A gente pega os países da Europa Ocidental, todos entre 0,2 e 0,3. Então, a gente tem uma desigualdade muito alta, que é semelhante de países da África subsaariana, e o campo ele está muito envolvido nesse processo. A cidade também tem muita desigualdade, né? O Brasil é um país muito desigual, né? Infelizmente. Mas, assim, os dados, eles, de certa forma, a gente pode dizer que eles não mentem muito, né? Eles mostram a nossa realidade aí em relação à questão agrária. Eu sei que a gente até passou do tempo, mas eu quero falar só mais de um conceito que foi estabelecido lá no Estatuto da Terra e ele quase que passa desapercebido, né? O Estatuto da Terra ele também cria o debate sobre o que é um latifúndio, o que é um minifúndio, o que é uma propriedade pequena, média, por aí vai. E ele cria uma medição que antigamente era chamado de módulo rural e hoje é chamado de módulo fiscal, tá? Mas assim, apareceu o módulo rural, módulo fiscal, para a prova é sinônimo, tá bom? Hoje é mais comum aparecer o termo módulo fiscal. O módulo fiscal é uma área em que uma família, utilizando sua força de trabalho, consegue produzir. Notem que o módulo fiscal é muito variável. Depende do tamanho da família, depende de qual é a região onde está sendo plantado, tudo bem? Sabe o que é um minifúndio, gente? Um minifúndio é uma propriedade que tem, no máximo, um módulo fiscal. Ou um módulo rural, se você preferir. Isso é um minifúndio. Latifúndio é uma propriedade que tem mais de 500 módulos fiscais. Tá? Aí tem o meio do caminho, né? Pequena propriedade, de 1 a 10. Propriedade média, de 10 a 50. Propriedade grande, 50 a 500. Latifúndio acima de 500. Tá bom? Então, existe essa terminologia que às vezes a gente fica pensando, mas o que é um latifúndio? O que não é? É por hectare? Normalmente, quer dizer, instintivamente a gente pensa muito no hectare, né? Mas desde o Estatuto da Terra a gente tem essa nomenclatura do módulo fiscal. Beleza? Massa? Alguma palavrinha mais, Barbosa? Não, me veio à cabeça uma reflexão apenas. Não é aqui agora o professor ensinando uma coisa, mas é para aumentar o repertório dos nossos colegas e também seu, né? Eu fiquei assim atiçado quando você contextualizou a partir de determinadas perguntas, o quiz, né? Qual é a área no Brasil que tem mais terra? Amazônia. O norte. Qual a área que tem menos gente? Norte. Qual a área que tem menos infraestrutura? Norte. Qual a área que tem mais floresta preservada? Norte. É uma reflexão apenas que eu aqui proponho para vocês fazerem, que é a seguinte. No início do... Eu nunca vou fazer proselitismo em sala de aula, eu só quero fazer reflexão mesmo. Antes de assumir a presidência, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, aventou com a ideia de juntar 2 ministérios, Jesus. O Ministério do Meio Ambiente ia acabar. Ia ficar dentro do Ministério da Agricultura. Qual é a reflexão apenas que eu estou querendo? Acabou não fazendo isso. Também não mudou muita coisa. Mas a intenção que, assim, a reflexão que a gente pode fazer, o tipo de conclusão, de inferência que podemos fazer é aquela que vai mais ou menos no caminho que você citou. Eu só queria agora deixar que no norte você tem um elemento a mais para pensar, além da reduzida infraestrutura, de demografia, etc. e tal. Cada vez mais, falamos na semana passada, essas áreas agrárias, elas são economicamente mais valiosas quando preservam determinadas áreas. Certo? Inclusive, hoje é considerado função social se for destinado para preservação. Você chegou onde eu ia chegar. Droga! Você gostou da reflexão? Porque a reflexão é a seguinte, onde é que, na verdade, a gente estava caminhando... desculpa ter atrapalhado. Mas onde é que a gente estava caminhando com o Ministério da Agricultura assim,
ocupado, chefiado pelo agronegócio que dá essa esquizofrênica e absurda desigualdade. Desde o governo da presidente Dilma, ao longo do governo Michel Temer, e o que poderia vir a acontecer na medida que só o Ministério da Agricultura estivesse ligado a isso. Questão ambiental e assumir, e ela mais do que nunca é premente. Só queria deixar isso quanto reflexão, e isso é algo que a gente tem que ficar alerta, que já não faz parte da aula, porque foi aventado, não é uma teoria da conspiração. O Ministério da Agricultura e Meio Ambiente ia ser uma coisa só. E aí você não precisa ser um gênio para saber o que ia assumir, né? Dos dois ministérios. Assim como você coloca o Ministério da Cultura dentro do Ministério do Turismo, você não tem muita dúvida do que é que sumiu. Só estou colocando reflexões. Jesus, sempre muito bom, gostei. Prazerzão, hein? Foi massa. Né? Prazer. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Vocês não comentaram muito, mas foi um prazer estar com vocês hoje à tarde, já à noite, né? 7 horas. Já é escuro, né? já. Na hora de colocar o Deus bebê aí pra... Eu acho que ele tá dormindo, inclusive. Tá dormindo. Enquanto a gente estava aqui, a mãe dele deu um rolê com ele. Aí, enquanto você estava falando, eu até desliguei o microfone porque eles chegaram. E ele chegou, aí deu uma choradinha, aí, opa, desliga o microfone aqui rapidinho. Aí eu acho que quando eu comecei a minha fala, ele já estava dormindo, porque tá um silêncio, então tá dormindo. Então tá bom, Jesus. Então, gente, abraço. Beijo para todos e todas. Tchau, Valeu. todos. Valeu. Até semana que vem. Semana que vem. Tchau.